E que era para endereçar o quê? Ao tratamento de diabetes. Boa. Então, justamente no Dia Mundial do Combate à Diabetes, essa doença aí que afeta a tanta gente, não só no Brasil, mas mundo afora há tanto tempo, eu acho que se faz aqui imperativo nós falarmos sobre os riscos do não tratamento e também da não identificação da doença. A gente vai estar trazendo agora para conversar na esteira de tudo que a gente trouxe aqui, do golpe do Ozempic, realmente da praga que é a diabetes e de toda essa questão do uso crescente de medicamentos falsificados, com o doutor Renato Zilli, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Como é que você está? Bom dia, André. Bom dia, pessoal que nos vê e nos escuta. Escutamos bem. Você que é endocrinologista, né? A gente está falando de são quase 1 bilhão de pessoas até onde a minha apuração chegou que sofrem, lamentavelmente, de diabetes em diferentes graus. E a gente não pode perder de vista a importância de conter isso ali na raiz e o quanto antes para poder não deixar que isso se apodere do nosso dia a dia, né? Como é que você está vendo o momento do combate à diabetes Brasil e mundo afora? Então, a gente sabe que a gente tem mais de 20 milhões de brasileiros com diabetes. O diabetes, ele figura entre a 6ª e 7ª causa de morte. Então, é uma doença que ela é silenciosa, mas tem um impacto, ela pode chegar a roubar até 12 anos de vida. Então, é importante, né, o açúcar no sangue, né? A gente fala que a insulina tem um defeito que o açúcar não entra na célula. O diabetes, classicamente, é quando o açúcar está acima de 126. Só que com açúcar acima de 100 já tem o pré-diabetes. E, puxando o gancho que você falou, né, as medicações derivadas do GLP-1, que no caso é o Ozempic, que é vendido para diabetes, e o Wegovy para obesidade, que é a mesma medicação, os dois, né, essa medicação, na verdade, ela revolucionou o tratamento do diabetes. Né, porque, na verdade, a gente trata duas condições. 80% dos diabetes tipo 2 estão acima do peso. Então, se a gente emagrece, a gente tem mais insulina e controla melhor o diabetes. É isso, já vou acionando aqui o nosso Palumbo, quer te fazer uma pergunta, doutor? Doutor, bom dia, obrigado por participar do programa. Pré-diabetes tem cura? Bom dia, muito boa pergunta. A gente sabe que a evidência de pré-diabetes vem aumentando de uma forma alarmante no país. Para pré-diabetes, né, então quando a gente tem a glicose de jejum entre 100 e 125, metabolicamente o corpo já sente, já tem uma alteração dos vasos. E essa alteração já aumenta o risco de infarto, derrame. Então é importante, se a sua glicose de jejum já está acima de 100, mantido, é importante conversar com o seu médico, o médico que te acompanha, para você entender qual que é o tratamento no seu caso. Agora, para o tratamento do pré-diabetes, a gente tem 3 cuidados. A gente tem que perder peso, 5 a 10% do peso corporal, não precisa perder muito peso, e aí que ajudam os derivados do GLP-1, como o Ozempic. A gente tem que fazer uma dieta mais saudável, falou que tem diabetes, pode comer, mas tem que evitar o açúcar branco, o açúcar do açucareiro, o arroz branco e atividade física. Então, pré-diabetes, hoje em dia, inclusive com medicações, a gente pode usar em alguns casos selecionados, a gente consegue ter a remissão da doença. Agora, eu já vou aqui com a... Vamos lá, então, com o maior prazer. Mônica Rosenberg vai te fazer a próxima questão aqui, doutor Renato Zilli está aqui com a gente no Morning Show. Doutor Zilli, bom dia, obrigada por estar com a gente. O número de casos de diabetes está aumentando. Eu li que dobrou o número de casos no Brasil. Eu queria entender por que é a nossa alimentação. O que está acontecendo que hoje tem mais pessoas com diabetes do que antigamente? Muito boa pergunta. Então, a gente hoje em dia, as doenças que mais matam são as doenças que a gente fala não transmissíveis. Então, a gente tem o infarto, tem o derrame, tem o diabetes. Então, o estilo de vida moderno, né? Então, o sedentarismo, alimentos processados, a falta de sono, de descanso, de atividade física aumenta. Então, a gente vem ganhando muito peso ao longo dos anos, né? A gente sabe, então, esse peso, o corpo ele começa a lidar mal com o açúcar. E aí você tem diabetes, hipertensão, e lá na frente a gente acaba desenvolvendo demência, infarto e derrame. Então, o estilo de vida, o tipo de alimentação que a gente tem, né? Hoje em dia você tem uma alimentação saudável, dá trabalho, é caro, a comida estraga. Essa comida, ela tem uma baixa disponibilidade, né? Então, a gente tem várias vendas. O refrigerante, né? Então, tudo que é caloria líquida, né? Altamente disponível, né? Refrigerante, suco de fruta, bebida alcoólica. Então, essa estreia vem com a obesidade, né? Então, não só o diabetes, a hipertensão, as doenças metabólicas vêm aumentando muito por causa disso. Então, é importante que isso assim, seja entendido como uma questão de saúde pública nacional, mundial. Eu não quero dar nenhuma pichotada aqui, meu caro doutor Renato Zilli. Você está aqui para evitar exatamente que isso aconteça.
Mas se eu me lembro corretamente, quando surgiu o famoso Viagra, o azulão para os íntimos, ele originalmente foi desenvolvido para tratar a angina, que é aquela redução de fluxo sanguíneo ali para o coração, o princípio ali de uma doença arterial coronária, né? Mas acabou descobrindo que tratava até melhor, pelo visto, a impotência sexual, ou a disfunção erétil, melhor dizendo. Beleza, o nosso Ozempic, originalmente desenvolvido para tratar a diabetes, mas pelo visto, enfim, enveredou de vez aí para o pessoal estar usando para emagrecimento. Tá certo ou é uma distorção que foi criada e que na prática está errado e o pessoal que está usando para emagrecer está cometendo um erro? Muito boa pergunta. Então, o Ozempic, na verdade, já é de uma série de medicações, né? A gente tinha o Byetta, que era diário, a gente tem o Saxenda e o Victoza, que são os mesmos remédios, que também é para diabetes e obesidade, e agora a gente tem o Ozempic, né? Que a gente tem, na verdade, a semaglutida, Ozempic para diabetes, e para a obesidade, o nome comercial de Wegovy, que lançou recentemente no Brasil, e daqui a pouco a gente vai ter uma classe acima também, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então, a grande questão hoje em dia, né? Então, quando uma medicação, ela atua nas mesmas vias da cirurgia bariátrica. Então, você consegue melhorar o controle metabólico da pessoa e, ao mesmo tempo, perda de peso. E o que essas medicações têm mostrado em longo prazo? Porque hoje em dia a gente quer baixar o açúcar, quer que a pessoa emagreça. Mas a gente quer que a pessoa morra menos de infarto de derrame, né? Então, a gente olhando lá na frente. Então, essas medicações revolucionaram o tratamento, né, do diabetes e da obesidade. Com medicações orais, a gente tem uma dificuldade, um platô que a gente vai até 8% de perda de peso corporal, né? Então, o Ozempic, o Wegovy, na dose máxima, que é 2,4, né, a gente chega até 15% de perda de peso, e dentro em breve a gente vai ter aí um Mounjaro, que nos estudos chegam a bater até 26% de perda de peso corporal, que é igual a uma cirurgia bariátrica. Então, realmente revolucionou o tratamento. Agora, eu sempre falo, a medicação não faz o milagre, né? Quem faz o milagre é a pessoa, é você. Então, se a pergunta foi boa, a resposta foi melhor ainda, e a pergunta foi um amigo que mandou, tá? Só que fique muito claro aqui, tá? É sempre a história. Um amigo aqui. David de Tasso, meu amigão do peito. Vai, a palavra é sua. Esse amigo não sou eu, que fique bem claro. Eu gostaria de perguntar pro doutor em relação também a essa falsificação, porque o Palumbo bem disse, né? Uma pessoa acabou morrendo, porque nessa falsificação eles colocam o oposto do que deveria existir no Ozempic, né, doutor? Olha, a gente tem visto vários tipos de falsificação, né? Então, tem gente que coloca insulina no lugar da medicação, ou água. É importante, essas medicações, o preço é tabelado. Então, se você vai num lugar, num site, está muito abaixo do preço de mercado tabelado, saiba que você pode estar comprando uma falsificação. Acho que a primeira dica é essa. Essas medicações também, assim, se você nota, né, o Ozempic, algumas pessoas têm um pouco de náusea, um pouco de intolerância, tranca um pouco o intestino. Se você aplica a medicação, né, que é semanal, e você sente que talvez não fez o mesmo efeito, é bom conversar aí na farmácia, conversar com o seu médico, né? Infelizmente, a gente vive essa epidemia no Brasil, né? E outra coisa que é importante, que eu acabei complementando na resposta anterior, o Brasil é um dos poucos países no mundo que se vende Ozempic sem receita médica. Né? Então, o Ozempic, como as próximas medicações que vêm, a dose ela é progressiva. Né? Então, você começa com 0,25, 0,5, 1 e vai subindo e vai para diminuir o efeito colateral. Então, tem muita gente que vai na farmácia, pede a maior dose, que quer emagrecer ontem, e aí acaba tendo efeito colateral, como náusea importante, não consegue nem ingerir água e acaba no pronto-socorro. Então, é importante que essas medicações elas precisam de acompanhamento médico. Não compre receita sem estar acompanhado com um médico. Não poderia ter sido mais claro, doutor Renato Zilli. Já vou acionando o nosso Mano Ferreira, também está aqui ansioso para fazer a próxima pergunta. Doutor, bom dia. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa. E falando sobre diabetes, o senhor já deixou muito claro como é um problema de grandes dimensões. Claro que tem uma parcela de responsabilidade individual, ou seja, cada um de nós precisa cuidar da própria saúde, mas eu queria entender do senhor se tem algo do ponto de vista de política pública, na visão do senhor, que poderia ser promovido para a gente diminuir o problema da diabetes no Brasil. Muito boa pergunta, muito boa, mano. Então, o que a gente sabe? Né? Então, a gente tem a alimentação saudável, ela é cara, tem uma baixa disponibilidade, não é tão palatável. Então, tem estratégias, já se faz isso em alguns países europeus, por exemplo, começar botando filtro de água nas escolas. Você diminui o acesso ao refrigerante.
né? Então, a gente sabe que o açúcar ele tem um efeito aditivo, ele age no centro da cocaína. Então, você vai modulando o paladar da criança desde pequeno, né? Você tem que tornar a comida mais saudável. Então, tem países que sobretaxam as comidas muito calóricas e diminui o imposto dos legumes da verdura. Porque eu falo assim, o que é bom a gente comer, né? Então, mais natural, melhor. Então, tem que dar formas às pessoas, e formas às pessoas também terem atividade física, terem educação, porque o diabetes ele pode roubar 12 anos de vida, mas se a pessoa trata, tem uma vida normal, né? E hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, né? Então, acho que a grande são duas coisas: mudar a política pública em relação a refrigerante, a bebida muito densa de caloria, e a segunda é a educação, que educando as pessoas, que é uma luta nossa, luta da Sociedade Brasileira de Diabetes, a pessoa tem uma vida normal. E é o que todo mundo espera, né? É uma vida normal, sem esse susto, sem esses sobressaltos aí. Se a gente puder evitar medicamento falso, que é uma traição ali, assim, básica ali da confiança dos pacientes, como consumidores também querendo se proteger, já vai na boa direção. Melhor ainda com as dicas que o Dr. Renato Zilli, baita endocrinologista, acabou de dar para todo mundo aqui, nossa audiência do Morning Show. Obrigado, doutor. Obrigado, bom dia, até a próxima. É isso, meus amigos. Antes da gente seguir adiante aqui, queria ouvir o saldo aqui de vocês, impressões, aprendeu algo novo, minha querida Mônica Rosenberg. Não, eu fiquei curioso com duas questões. Lá vem. Primeiro, se realmente era amigo dessa questão do Viagra aí, e se o Palumbo tá pré-diabético. Exatamente, por isso que eu perguntei. Fiz uma consulta gratuita aqui. Mas estou me cuidando, estou perdendo peso. Estou fazendo mais exercícios aeróbicos, né? Eu não gosto. Mas tá abrindo mão daquele X-tudo que... Só tô comendo frango agora. Só frango? E a minha mulher tem razão, viu? Por isso que ela fica me podando o tempo todo. Eu gosto de comer, né? Acho que o Palumbo comeu o maior hambúrguer que eu já vi na minha vida. Aquele lá que quase escapava. Eu gosto de... Eu não bebo nada, mas gosto de comer, né? Comer é bom demais, né? É bom. E você, fugiu da pergunta? Agora, eu respondi, David. Por que você não assume também? Eu sou o André Maria, amigo do dia. Agora, eu respondi. Agora, por que você não assume também do Viagrão? Não, mas foi ele que perguntou, ele falou assim... Mas tua amiga apontou pra você? Ah, mas não é vergonha tomar Viagra. Assim como, aliás, não deveria ser vergonha tomar o Ozempic. Olha só. Uma questão que a gente tem falado aí. O Exército gosta muito aí. O Exército aí... Fiz o meu trabalho para com o Exército Brasileiro. Selva!